Olá, paranormais e sobrenaturais, eu sou Cris Janovic e estou aqui para contar mais um arquivo de mistério. Um possível caso de reencarnação? Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar aí o teu joinha, que a gente precisa muito para manter esse trabalho sempre ativo. Se você tá chegando agora, caindo de paraquedas, vai lá e se inscreve. E aciona o sininho que você vai receber todos os vídeos aqui do Paranormal e Sobrenatural. Também peço, se possível, compartilha com um amigo seu que gosta do tema, que gosta de mistérios, que gosta desse tema do paranormal, certo? Então, roda a vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. O nosso caso inicia-se no ano de 1963, mais precisamente no dia 20 de março. Dona Zenaide, que era esposa do senhor Divaldo e filha de Dona Augusta, estava aos 8 meses de gravidez e esperavam muito a chegada do primeiro filho daquela família. Então, ela começou a se sentir mal e Dona Zenaide foi então encaminhada ao hospital. Dona Augusta a acompanhou, já que era um nascimento prematuro graças a um descolamento da placenta e a criança poderia ter algum problema ou durante o parto poderia haver alguma intercorrência que viesse a perturbar aí a chegada dessa criança. No entanto, a criança chegou muito bonita, muito forte, e Dona Augusta, ao tomar essa criança nos braços, ela exclamou: "Amore mio", meu amor em italiano. Dona Augusta é descendente de portugueses, portanto ela não dominava o idioma italiano. Então, a mãe de Simone, que é o bebê que nasce, tem assim uma grande felicidade com a chegada com saúde desta criança. E os anos vão se seguindo. Na verdade, Dona Augusta passa a escrever um diário a respeito, graças à grande felicidade que ela teve em receber essa sua primeira neta. Simone, desde a sua mais tenra idade, ela tinha pavor de avião e de bombardeios. Ela manifestava um pavor tão grande, ao ponto de sequer conseguir ver isso na TV ou no cinema. Ela falava de medo, ela chorava muito quando presenciava algo do gênero. Inclusive os aviões, que são tão comuns aqui na cidade de São Paulo, que é onde essa família morava, ao passar por cima da residência, Simone sempre demonstrava medo e incômodo. E aqui retirado do diário de Dona Augusta, ela diz o seguinte: "Um lindo dia do começo de abril, estava eu com Simone ao colo, sentada numa cadeira de balanço, perto da janela aberta. Simone mamava na mamadeira, quietinha, e eu olhava para Zenaide deitada na cama e que sofria tantas dores. Ela tinha uma inflamação nos seios. Nisto passou pelo céu azul um grande avião fazendo um enorme barulho.
Simone, muito assustada, parou de mamar. A dona Augusta deu ênfase em seus relatos à ideia de que só quando ela, a avó, conversava com a Simone, carinhosamente, pausadamente, é que a Simone se acalmava. Muitas vezes, a Simone, mesmo muito pequenina, dizia, quando ouvia os aviões, ou ouvia bombardeios ou explosões na televisão, ela dizia: será possível que ainda façam isso? A família pontua que Simone não só chorava, mas ela se sentia absolutamente aterrorizada quando sequer ouvia um barulho de avião. A outra questão que começou a acontecer com Simone é que ela começou a dizer palavras em italiano. E a família não tinha nenhum contato com pessoas de descendência italiana que falassem o italiano. A família, como eu disse, era de descendência portuguesa. A mãe, Dona Zenaide, falava inglês além do português, e Dona Augusta também falava o francês, mas ninguém dominava o italiano. Inclusive, a família, em especial Dona Zenaide e Dona Augusta, dizem que num determinado dia, a Simone, bastante pequenina, disse a elas: mamina, oggi estou felice. E assim, as duas ficaram absolutamente pasmas, né? E depois de um tempo, chegou uma pessoa que lavava roupas para a família, né? E elas acabaram contando a essa pessoa, né? E esta senhora disse: bom, nossa, que sensacional, que incrível, porque aqui ninguém fala italiano, né? E a menininha disse: eu parlo. Uma outra passagem bastante interessante é o fato da menininha Simone, que ainda não tinha 2 anos, perguntar várias vezes: onde está a minha bambola? Ou seja, onde está a minha boneca? E também o fato dela chamar as irmãzinhas que vieram posteriormente de sorella, que é irmã, né? Num determinado dia, a Simone virou para a mãe dela, né? E falou: lá no Capitólio, mamina. A mãe, inclusive, acha que talvez nem tenha sido Capitólio que ela tenha dito, mas sim Campidólio. E a mãe falou: onde? No Capitólio, lá, aquele prédio do governo americano. E ela disse: não, é um dos montes ali que originaram Roma, da área da antiga Roma. E a mãe ficou realmente muito surpresa quando ela foi procurar a respeito da informação e encontrou a respeito, né? Outro caso ocorrido é quando Zenaide estava grávida da 3ª filha e não estava passando muito bem, então ela foi se deitar. Dona Augusta ficou de olho nas crianças, né? Na Simone, sua irmãzinha. Então ela, num determinado momento, a Simone calçou um sapato de um adulto e saiu batendo os pezinhos pela casa. Então a Dona Augusta repreendeu, disse: olha, sua mãe não está bem, então pare de fazer esse barulho. E a Simone respondeu: não te molesta, vó, eu ando de pestadura. Pestadura são palavras em italiano, uma expressão que é a mesma coisa que bater os pés ruidosamente. Além disso, a Simone, entre os 2 e 5 anos, ela usava frases inteiras em italiano que, infelizmente, a Dona Augusta, por não dominar o idioma italiano, não conseguiu anotá-las adequadamente, né? Mas, por exemplo, um dia a avó estava lá bordando
E a Simone começou a brincar com os novelos e se embolou ali nas linhas. E ela disse que estava esparpagliata, que quer dizer em italiano espalhado, desordenado, embaraçado, certo? Bom, também teve uma outra ocasião que a mãe estava lavando roupa na máquina e a Simone disse para ela, né, a respeito das roupas, para ficar mais lúcido, né? E lúcido quer dizer bem branquinho, alvo, né? Quando uma das irmãzinhas nasceu, ela se referiu à irmãzinha, que a irmãzinha tava lusca, né? E a mãe, né, também não dominando o idioma italiano, perguntou, mas o que é lusca? E ela pegou e fez com os olhinhos estrábicos, né, juntou os olhinhos aqui, disse lusca, lusca. Também nos conta a dona Zenaide. Quando a irmãzinha mais nova tinha alguns meses, a avó materna, Dona Augusta, costumava passear com as 3 meninas no quarteirão para tomarem sol. Numa dessas ocasiões, Simone falou: vó, quer que eu conte da minha amiga? 2 meninos maiores tentaram tirar o dinheiro da minha amiga e um anel de bola, mas eu bati nos meninos. Eles queriam o dinheiro para comprar paneto, assim como foi pronunciado, tá? Disse depois que esta amiga gostava muito dela e tomava conta de outras crianças que não tinham mãe e que todas dormiam no chão. Um dia uma das criancinhas, disse ela, dormiu num berço de pau fechado e não acordou mais. Referiu-se a uns meninos bons que vieram do caminhão. Explicou que era um veículo, mas era um caminhão num caminho grande, numa estrada. E falava sempre da amiga, mas não se lembrava como ela se chamava. Mas ela acabou mencionando companheiras pequenas como ela, Regina, Rosana, Titília e Tita. A Cecília, disse a Simone, era muito desobediente e fugia sempre. Eu tinha que ir buscá-la. Um dia a Tita foi ferida na perna por causa de uma briga, ou então um estilhaço, e um doutor tratou dela, um médico dos Estados Unidos. Simone ainda disse: Tita depois foi para um buraco cheio de terra. Jogaram terra e ela nunca mais voltou. A pequena Simone também começou a falar a respeito de situações onde ela dizia que uma bomba havia sido atirada numa ponte e que sobraram vários metalzinhos. E também ela disse que numa determinada feita, uma pessoa do conhecimento dela havia sido atingida por metalzinhos que voavam quando a bomba, que era deste tamanho, ela fez com os bracinhos, né, para mostrar o tamanho da bomba, caiu no chão e que essa pessoa foi levada para um hospital para ser tratada pelos médicos dos Estados Unidos. Quando ela tinha por volta dos 2 anos, ela começou a citar o nome de uma pessoa chamada Afonso de Nari, que tinha por marido um homem chamado Genaro. A Simone, num determinado dia, até que eles estavam servindo uma macarronada, a Simone disse: macarone é bom com vinho. E assim, eles não tinham o costume de tomar vinho, nem tomar nada alcoólico, né? Era um hábito familiar, que não existia. E ela disse: mas quem falou isso pra você? Aí ela disse: foi o Genaro. E a Afonso gostava muito de vinho. Aí eles perguntaram: mas quem é a Afonso? Ela disse: era a mulher que cuidava de mim. A Simone complementou descrevendo a casa aonde eles moravam, dizendo que a cozinha não tinha telhado, que boa parte da casa estava quebrada, talvez em virtude de uma bomba ter sido atirada nas proximidades, e
ela um dia encontrou uns vidrinhos, começou a brincar e ela disse que eles pareciam os vidrinhos de leite lá do Salvatório, que quer dizer asilo, né? Que poderia também dizer orfanato. Também, né, quando ela era pequena, a família a proibia de mascar chicletes, porque ali na rua deles tinha tido uma grande tragédia com uma menininha de 3 ou 4 anos que havia perdido a vida ao se engasgar com chicletes. E uma ocasião, né, perguntou o que eles comiam lá no abrigo da dona Afonsa Dinari, e ela respondeu que elas não comiam muito arroz, mas que de vez em quando o Genaro levava arroz, mas eles comiam macaroni, e que os soldados dos Estados Unidos davam chicletes a ela, e que naquela época ela podia mascar chicletes sim. Também quando ela contava com 3 ou 4 anos, num determinado dia a dona Augusta estava ali, recebeu uma folhinha calendário, né, que tinha uma ilustração muito bonita de uma paisagem, de um local, né. E quando a Simone viu, disse: olha, o Campidólio, essa casa aqui é igual a que eu morava, mas é o Campidólio. E qual não foi a surpresa da dona Augusta, quando ao verificar a origem da imagem na legenda, dizia Roma, Itália. A Simone demonstrava muito amor, muita gratidão a essa pessoa a qual ela denominava Afonsa Dinari, que ela dizia que cuidava dela e de outras crianças, né? Inclusive a dona Augusta chegou a perguntar: você gostava muito dela? E ela disse que sim, né? E perguntou se ela estava com saudades da Afonsa, né? E ela começou a chorar e disse: sim, estou, né? Ela então depois passou a descrever uma situação em que ela disse que um dos meninos que morava ali com ela chegou com uma caneta, e que o menino, ao tentar abrir a caneta, houve uma explosão. Nessa explosão, ela disse que havia muito sangue nela, muitos metalzinhos, e que essa explosão afetou especialmente a ela e a Afonsa Dinari. E ela descreveu que depois disso ela sentiu muita paz, se sentiu muito calma, e que ela e a Afonsa foram subindo. E a dona Augusta perguntou a ela: então, e aí depois, o que aconteceu? Ela disse: então, depois de um tempo eu apareci aqui. O IBPP pesquisou esse caso muito a fundo através do Dr. Hernani, que a gente já citou antes, né, que é o fundador do IBPP, hoje já falecido. E em pesquisa, né, 2 coisas ele achou muito interessantes. Uma criança tão pequena não saberia que uma bomba, ao explodir, ela deixa estilhaços de metal, aos quais a Simone chamava de metalzinhos. A outra coisa é a questão dos chicletes. Os soldados americanos, ao verem as crianças, talvez dominados, né, por dó, talvez por piedade, eles distribuíam chicletes para as crianças. E há outro detalhe que é absolutamente horrível, que é o fato da história da canetinha que o menino abriu. Dizem que realmente existiam muitas bombas espalhadas em Roma que realmente tinham um formato semelhante, aparentado a uma caneta. Dona Zenaide também descreveu uma situação que ocorreu com a Simone quando ela tinha por volta dos 5 anos. Ela foi brincar no quintal e de repente ela entrou pedindo para que a mãe lhe desse um remédio
porque uma das amigas da Itália estava lá e que estava muito machucada e que queria um remédio. A mãe, que já tinha uma pequena formação dentro do espiritismo, ela fez uma oração e perguntou a ela foi embora? Aí ela disse: apareceu uma luz, mas ela não foi embora. Ela falou: ela quer um remédio, mãe. Então a mãe entrou, pegou um remédio velho, né? E deu a Simone. A Simone colocou esse remédio no muro e a mãe perguntou: ela foi embora? E ela disse: agora sim. E assim como o grande pesquisador Ian Stevenson, que estudou a fundo a reencarnação, ele sempre sublinhou a ideia de que as pessoas, quando têm mortes violentas em vidas passadas, eles trazem marcas de nascença referentes a isso. E a Simone tinha muitas marcas de nascença. Ela disse que quando a caneta explodiu, né, que na verdade era uma mina, ela foi atingida na coxa, ela tinha uma mancha muito grande na coxa, ela foi atingida na cabeça, a região que ela apontava, ela tinha uma depressão bastante severa, ou seja, ela tinha um abaulamento, né? E ela, além disso, diz que quando aquela mina foi deflagrada, ela foi atirada ao longe, ela bateu as costas numa parede de pedras e ela tinha 2 marcas muito grandes também nas costas, talvez devido a esse choque na vida anterior. Todos esses detalhes, todas essas marcas de nascença estudadas pelo IBPP faziam muito sentido com relação ao que a Simone descrevia do momento ali da sua morte naquela vida passada. Por fim, pesquisas posteriores localizaram durante a Segunda Grande Guerra a existência de uma Afonsa casada com Gennaro Dinari na Itália, e que esta Afonsa realmente recolhia crianças que estavam órfãs em situação de desespero e as auxiliava, e que essa Afonsa morreu com a detonação de uma mina. O IBPP, ao estudar o caso de Simone, ao aventar todas as hipóteses que poderiam ter ocorrido, eles realmente chegaram à conclusão de que o caso Simone era realmente memórias de uma vida anterior. Poderia ser então enquadrado como uma reencarnação. A hipótese de reencarnação era a que melhor se aplicava a este caso. E aí, você acredita em reencarnação? Coloca pra gente então a sua opinião. O que é que você acha a respeito deste mistério do caso Simone? Possível reencarnação? Não! O que seria então? E vou indo pedindo mais uma vez para vocês deixarem o like, para vocês se inscreverem, acionarem o sininho, compartilha com um coleguinha, compartilha no seu grupo de WhatsApp este caso, para que nós possamos cada vez mais trazer novidades para vocês. Então eu vou indo e deixando um mega ultra blaster beijo e a gente se vê.